Se eu não tivesse nascido no Brasil, eu não estava fazendo Sai de Baixo. Estava fazendo Game of Thrones. Fala, seus mal diagramados! Hoje falaremos sobre um tema que é muito importante para esse país, que é o humor de costumes. A gente vai falar necessariamente sobre o Sai de Baixo. Sai de Baixo que agora virou filme, depois de ter sido um seriado super popular nos anos 90. Ele foi solto. Quanta emoção, Caquinho. Exatamente por abordar uma figura icônica do Brasil, que é o pobre de direita. Eu já cago o seu puto! Não, me larga! Já tô ficando empolado. Mas aí vocês vão me perguntar, Pô, mas a grande família já no meio que faz isso aí? é diferente. A Grande Família fala sobre o suburbano, enquanto o Sai de Baixo retrata aquele cara de direita meio falidão, que já foi alguém na vida, mora no Largo do Aroche, que é uma praça muito simbólica de São Paulo, que foi um lugar luxuoso no passado e hoje é meio decadente, fica ali entre a Cracolândia e Higienópolis. Embora o suburbano hoje seja mais bem sucedido financeiramente, principalmente por conta da ascensão que aconteceu na década passada, ele é outro kit. A gente vai falar do kit que está representado principalmente na figura aí do Caco Antibes. A questão é que o Sai de Baixo muitas vezes é visto como uma crítica aos pobres, mas isso é uma interpretação errada na minha visão. Na verdade é a crítica do que eu falei aí sobre esse tipo de pessoa. E aí a gente tem o Caco Antibes, que virou meme nas redes sociais. Vamos botar esse canguru pra pular, meu bem, vem. Os anos passaram, Magda. O canguru já não é mais o mesmo. De forma errada, porque eles pegam as frases do Caco Antibes, colocam uma foto do Miguel Falabella, vão atacar a galera que eles acham que não merece ser respeitado, geralmente os pobres, geralmente alguma minoria. E o Caco Antibes é um estereótipo, é uma caricatura, o cara de classe média que é quase tão fudido quanto aquela pessoa que ele critica, mas que não se reconhece nesse papel. É o seguinte, o Caco é super mal educado, é quebrado, vive às custas de emprestar dinheiro, CPF e cheque do Vavá, e ao mesmo tempo ele acha que está acima do bem e do mal pelo simples fato de ser loiro e andar de terno por aí. Se eu não tivesse nascido no Brasil, eu não estava fazendo Sai de Baixo. Estava fazendo Game of Thrones. Convence muitas pessoas no Brasil, é verdade. Se você for branco e tiver de terno, você geralmente é visto como um cidadão de primeira classe, mesmo que você seja um puta de um picareta, como o Caco Antibes. A gente sabe como esse perfil acaba levando uma vida até mais simples, né? Você sabe que esses caras, volta e meia, tem uma ideia mirabolante para ganhar grana. E como é que eles conseguem levantar esse dinheiro para fazer com que essa grana se materialize? Pedindo pra sogra, pra mãe, pro pai e às vezes dando até um calote na própria esposa ou num amigo das antigas. O que acontece? Acontece que nunca dá certo. 6 meses depois o negócio quebrou ou ele na verdade desaparece e nem faz esse negócio. O que a gente tem de exemplo nisso na sociedade atual? Muita galera que montou hamburgueria, montou barbershop, montou food truck, iogurteria gourmet e no fim das contas não deu em nada e acaba colocando aí a culpa no Estado, colocando a culpa no aleatório, colocando a culpa no Lula e no PT, sendo que é só uma questão de que o cara não tinha nem tino para aquele ramo comercial, mas acha que por estar na moda ele vai estourar de ganha-grana. Possivelmente você conhece essa figura, não é mesmo? Se ele foi pra Avenida Paulista ou aí pro centro da sua cidade com camiseta da CBF bater panela contra Dilma, 99% de chance de ele ser um Caco Antibes da vida real. E ele não é a única caricatura dentro da família. O Vavá é outro que se encaixa nessa questão e é um cara que é geralmente aquele empreendedor até bem intencionado, mas que já está ultrapassado e não percebe, não reconhece que ele não consegue mais empreender. E em vez de ele fazer um curso, de ele tentar ir para uma outra área, entender o porquê que a empresa dele quebrou, não. Ele geralmente vai culpar os impostos, falar que o Estado tá no cangote dele, sendo que muitas vezes ele nem contrata ninguém, não emprega ninguém, mas ele arranja uma forma de não reconhecer os próprios erros. Porém, acontece que esse cara é um pouco de vítima também da própria família, porque a galera fica toda dependente do dinheiro que ele ganha ou que ele consegue fazer, que muitas vezes, a essa altura do campeonato, já não é muito, né? E aí o cara que outra hora tinha uma espécie de CVC, agência de viagem, ele acaba se transformando no máximo num dono de um ônibus irregular que vai fazer excursão para Poços de Caldas e Aparecida do Norte, mas a empáfia nunca acaba.
o elenco feminino também não escapa dessas estereotipações ou estereotipagens. A Cassandra cabe muito nisso. Quem mora em São Paulo, principalmente, conhece as idosas quatrocentonas do country club que jamais abaixam a empáfia, mesmo quando a família começa a quebrar. E aí o que acontece? Para levantar uma grana e não ser escorraçada dessa área nobre da cidade, onde elas se encontram para falar sobre família, crochê e os chifres que levam, ela acaba indo fazer algumas formas alternativas de levantar dinheiro. Por exemplo, eu conheço muitas tiazinhas nesse perfil de cabelo de laque e joias que ela comprou na década de 70, que vai pro bingo tentar ganhar uma grana e, no mínimo, pagar o condomínio e continuar morando ali no Largo do Aroche. Porque se as amigas souberem que ela não tem mais grana e que o marido dela tá fazendo excursão pra Aparecida do Norte com um ônibus irregular, o que acontece? Acontece que ela é cortada desse meio social, ela deixa de andar com a Brunete Fracaroli, com a Narcisa Tamborideg, com a Débora Rodrigues, musa dos caminhoneiros, e vai começar a ter que andar com as Dona Jura da vida, né? E na verdade a pessoa não quer isso, porque afinal de contas mais vale ser aceito e fingir que ainda é rico do que, de fato, se adequar à nova condição social. E finalizando aí a parte familiar do Sai de Baixo, a gente tem a Magda. Fiquem calmos. É um deficiente visual, não escutou nada. A Magda entra naquele esquema de que quando ela nasceu, a família já estava indo pro buraco financeiramente e ela não teve a menor condição de estudar. Então é uma pessoa que, apesar de estar ali inserida numa classe média alta, ela não tem uma etiqueta como a que a mãe teve acesso. Então a gente tem ali a Magda num papel que eu acho que a Marisa Hort desempenha muito bem, porém eu tenho quase certeza que a Marisa se inspirou já numa colega de elenco da Globo, porque quem a Magda parece de verdade, da vida real, é com a Luana Piovani, que é uma pessoa que nasceu numa família com alguma grana, mas que não tem classe e etiqueta nenhuma. O que acontece? O pai e a mãe acabam fazendo com que essa pessoa case com algum rico para tentar salvar a fortuna da família. Ela tem que procurar um Xandinho Negrão, marido da Marina Rui Barbosa, para ver se a condição econômica melhora. No fim das contas, ela casa com um farsante que tem menos grana que o próprio pai dela e tá nessas para tentar dar o golpe no sogro e leva a família ainda um pouquinho mais pro buraco. E na finalização dos personagens do Sai de Baixo, que é uma grande aula de antropologia e sociologia brasileira, a gente tem os serviçais, porque uma coisa que a classe média falida não dispensa é uma empregada doméstica. Mesmo que eles já estejam tomando sopa de papelão com água, eles não abrem mão disso, porque lavar a privada é coisa de gente desclassificada. E a gente tem um personagem muito bem construído, que é a Edileuza, que também lembra e talvez até influencie, digo aqui que talvez até influencie, a empregada doméstica dos Dois Homens e Meio, que é aquela matrona debochada que sabe que os patrões são pessoas muito idiotas, mas que ela aguenta porque precisa do emprego, né? E tem o Ribamar, que é o papel do Tom Cavalcante, que eu não gosto, porque eu acho que não existe porteiro tão intrometido quanto aquele na família. E o Sai de Baixo teve outros atores que fizeram a parte dos serviçais, que são tão bons quanto esses, mas eu não vou comentar porque eu vou ficar aqui dentro da formação clássica desse seriado, né? Que também teve a Márcia Cabrita, o Pedro Torinho. Aí tá um grande retrato do pobre de direita, da classe média batedora de panela que aflorou no Brasil nos últimos anos. Se você gostou do vídeo, faz o seguinte, dá um like, se inscreve, compartilha e também, ó, lê o primeiro comentário nosso aqui, que é sobre o Apoia-se. Você pode também ajudar a gente financeiramente. Se você não tem grana, cara, dá uma força aí assistindo as propagandas até o fim. Enfim, se você já tá assistindo esse vídeo, pulando as propagandas, já tá ótimo, porque você tá acompanhando e tá interagindo e fazendo esse canal crescer. Valeu, muito obrigado e mais do que nunca não passarão.